Esse Deus realmente é extraordinário. Um Deus que, me conhecendo como me conhece, poderia ou deveria me fulminar por tudo aquilo que eu sou. Mas ainda assim, Ele me ama. Ele ama você. Mesmo que você tenha feito alguma coisa muito ruim no seu passado, Ele ama você. Mesmo que tenha alguma coisa que você se envergonhe muito, Ele ama você. Um dia pegaram uma mulher em flagrante adultério, arrastaram aquela mulher pelos cabelos, sendo humilhada na frente de todas as pessoas, e quiseram apedrejá-la. Mas Jesus Cristo disse assim: olha, todo mundo tem pecado. E Jesus Cristo, Ele foi e escreveu o pecado de cada uma daquelas pessoas. Ele escreveu, e as pessoas, a Bíblia diz, começando pelos mais velhos, um a um, eles foram se retirando, um a um. E sabem, eles, à medida que iam soltando as pedras e indo embora, eu fico imaginando a solidão daquela mulher, ela sem coragem de erguer os olhos, sem entender o que estava acontecendo, porque Jesus foi escrevendo apenas, talvez ouvindo alguns passos, ela não sabia o que significava, mas Jesus disse para ela: pode olhar agora, ficou alguém aqui para te condenar? Não? Ninguém? Então eu também não te condeno, por isso vai e não peques mais. Jesus, Ele não veio para condenar ninguém, por isso não importa quem você seja, o que você tenha feito, Ele não veio para condenar, nem que você seja o pior de todos os pecadores. A Sofia é minha filha mais nova, ela tem 8 anos, eu me lembro quando ela era menorzinha, ela tinha muito medo de apanhar, porque ninguém gosta de apanhar, né? E apanhar do pai é pior que apanhar da mãe, né? E eu me lembro que quando ela não queria apanhar de forma alguma de ninguém, mas quando era comigo era, né, mais difícil. E quando a gente tinha que conversar com a Sofia, e às vezes dar umas palmadinhas, umas chineladinhas nela, ela pegava e ela chorava e ela falava algumas coisas para mim. Ela: pai, deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa. Eu falei: deixa. Aí ela não sabia o que falar, né? Ela: eu posso falar mesmo uma coisa? Eu falei: pode falar. Então, deixa eu falar. Eu falei: deixa, pode falar. Então, pai, eu vou falar uma última coisa, pai. Eu falei: tá bom, filha, fala. Aí ela olhava, o olhinho dela chorando, ela dizia assim: pai, me dá uma última chance, pai. Me dá uma última. Eu falei assim: mas Sofia, essa última chance já não foi aquela vez? Se não foi aquilo que você tinha acabado de fazer, você já não tinha pedido a última chance já? Não, mas pai, essa é a última da última, pai. E sempre clamando, né, por uma última chance. E às vezes o coração de pai dá uma última chance que não deveria dar. A gente nunca sabe o que fazer, né? Faz, não faz, tem piedade, não tem, a disciplina é importante, a Bíblia diz isso, né? Provérbios diz que o pai que retém a vara do filho o odeia. Quem aqui apanhou quando era criança? Estão vivos? Uau! Estão vivos? A disciplina é tão importante quanto o amor, porque a disciplina, ela é uma expressão de amor quando ela é feita com amor. E eu sei que a Sofia, ela sempre pediu uma última chance. E eu me lembro que eu estava decidido a não dar mais uma chance para ela naquela situação. Decidido. Mas quando ela foi falando a mesma coisa que eu sempre ouvia, eu me constrangi, porque eu pensei: ainda bem que Deus não me trata dessa maneira, né?
Ele sempre me dá uma última chance. A última, da última, da última, da última, da última. Por isso, a introdução dessa mensagem, eu digo para você o seguinte: não importa quem seja você, talvez você seja o maior bandido da sua cidade, talvez você seja um indivíduo mau, violento, talvez você seja uma mulher terrível, a esperança para qualquer um de nós. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Juízes, porque eu quero ler 3 textos, assim, quase que sequenciais, porque eu quero falar para você de 3 personagens da Bíblia. Você vai entender o que eu quero dizer com esses 3 personagens e onde eu quero chegar. O primeiro deles é Sansão, Juízes 13, verso 3. Juízes 13, verso 3. Olha só o que diz aqui, Juízes 13, verso 3. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. O nome desse filho, Sansão. Sansão, não sei se você sabe, mas o nome Sansão significa o sol, ou seja, ele veio para brilhar. O povo de Israel era subjugado pelos filisteus. Deus declara à esposa de Manoá que ela ia dar à luz, mesmo sendo estéril, e que o filho dela seria um grande juiz e que começaria a libertar o povo de Israel do jugo dos filisteus. Então você imagine a felicidade dessa mãe, ela que vivia numa época em que não ter filho, pensava-se no absurdo de que era uma mulher amaldiçoada por Deus, que é um absurdo. Mas ela vivia esse estigma e de repente ela descobre que vai ter um filho e que não vai ser um filho qualquer, que vai ser o maior em todo Israel e que ele vai começar a libertar o povo de Israel do jugo filisteu. Então a alegria da esposa de Manoá era algo tremendo e a Manoá chega e diz assim: mas escute, vamos pedir para que esse anjo volte e nos explique como é que a gente precisa educar essa criança. E realmente o anjo aparece e mostra: olha, ele tem que ser nazireu, não pode tocar em bebida alcoólica, ele não pode beber nada que venha da vinha, o cabelo dele não pode ser cortado, e dá todas as orientações, porque ele seria um nazireu vitalício a vida inteira. E aí então os pais se dedicam e fazem o melhor por ele, porque ele seria o maior de todo o Israel. Sabe o que isso me diz? Que Deus tem planos para todos nós, grandes planos, para qualquer um de nós. Agora, os grandes planos de Deus não significa que Ele vai colocar todos nós como generais. Às vezes, um soldado como Desmond Doss faz toda a diferença na história de uma guerra, de uma batalha, mesmo sendo um soldado raso, mas faz toda a diferença. Porque quando a gente se coloca dentro dos planos de Deus, as coisas mudam. Quando eu era adolescente, pré-adolescente, uns 14 anos, a minha mãe apareceu com um artigo da revista Seleções para mim. E eu falei assim: oh, que legal, minha mãe leu alguma coisa, gostou e veio aqui para eu ler. E eu peguei e li o artigo. E o artigo foi um soco na boca do meu estômago. Porque o artigo mostrava a história de várias pessoas que eram grandes promessas nas mais diferentes áreas da vida, mas foram uma grande decepção. E a essência do artigo era assim: é muito bom ser uma promessa, mas é muito triste não cumprir essa promessa. A minha mãe me olhava e ela sabia que eu tinha potencial, ela sentia isso, mas ela tinha medo que eu não desenvolvesse isso. Muitos de nós temos grandes potenciais, mas a gente escolhe por algum motivo ou por várias pequenas escolhas erradas durante a vida, um caminho escuro, triste, fora dos planos de Deus. Sansão era um grande homem e tinha um grande potencial. Quero te mostrar o potencial de mais um homem. Abra sua Bíblia agora em 1 Samuel 10, 24. 1 Samuel, capítulo 10, verso 24. Olha só o que diz aqui. 1 Samuel 10, 24. E Samuel
disse a todos: vocês veem o homem que o Senhor escolheu? Não há ninguém como ele entre todo o povo. Nós temos a falsa impressão de que Deus, ele só escolheu Davi como rei, mas não. Quem escolheu Saul foi Deus. Foi Deus quem escolheu Saul. E mais do que isso, sabe o que a Bíblia declara? A Bíblia diz que Samuel, o profeta Samuel, ele disse assim: olha, vocês estão vendo? Não há ninguém em Israel como ele. Ele era maior do que todos, mais hábil do que todos, nas artes militares. Saul era um indivíduo preparado, talhado para ser rei. Um grande potencial extraordinário. Terceiro homem com grande potencial. Abra agora a sua Bíblia no Novo Testamento, no livro de João 12, verso 6. João 12, no versinho 6. Três grandes homens com um potencial extraordinário. João 12, verso 6, diz assim: ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Aqui é um relato de Judas. Judas, segundo os estudiosos, ele era o mais culto de todos os discípulos. Ele era o tesoureiro, era ele quem cuidava das finanças do grupo. Então, quando alguém fazia algum tipo de oferta e eles guardavam aquelas moedinhas para comprar o alimento, porque nenhum deles tinha nenhum tipo de trabalho remunerado, você sabe, Jesus fazia milagres e ele não cobrava nada de ninguém, fica a dica, né? Acontecia isso. E aí então, quem cuidava dessas poucas e parcas finanças era Judas, porque ele era o mais capacitado. Ele era o homem que poderia ser o maior de todos os discípulos. Judas tinha o potencial para ser um apóstolo Paulo, por exemplo, pela capacidade dele. Um homem de raciocínio rápido, um homem inteligente, um homem avançado para a sua época. Você sabe que é interessante isso. Judas foi o único dos discípulos que se ofereceu. Todos os outros foram escolhidos por Jesus. Judas se ofereceu. Mas Jesus amava Judas. Amava Judas. E disse: vem, meu filho. Porque o fato de Judas ter feito o que fez, não alterou o amor que Deus tinha por ele. Você entende por que os nossos erros não alteram o amor de Deus? É claro que quando eu erro, quando eu peco, isso causa tristeza em Jesus. É claro, o meu pecado faz separação entre mim e Deus. É assim. Mas isso não altera o que Ele sente por mim. Ele me ama, apesar de quem eu sou. Vocês sabem que o apóstolo Paulo disse que ele era o maior de todos os pecadores, né? Sabe por que o apóstolo Paulo disse isso? Por uma única razão: o apóstolo Paulo não me conhecia. Que se ele me conhecesse, ele ia falar assim: eu sou o segundo maior, tem um menino lá, que o menino é bom. O menino, olha, se tem uma casca de banana, ele se joga nela e escorrega, que ele cai o tempo inteiro. Esse sou eu. Mas Deus continua me amando. Você precisa entender uma coisa: talvez você receba meus videozinhos de 3 minutos, talvez você me assista na Novo Tempo, me ouça na rádio. Vou dizer uma coisa para você: eu não sou 1 centímetro melhor que você. Você acha que todos os dias da minha vida eu tenho vontade de ler a Bíblia? Você acha que é assim que acontece comigo? Eu acho interessantíssimo quando alguém chega para mim e diz assim: pastor, eu preciso que o senhor ore por mim. Eu falei: tudo bem, posso orar. Não, porque eu acredito na sua oração. Me dá até uma depressão quando a mulher fala isso. Eu falo assim: em mim, irmã? Assim, você não sabe o que você está falando. Dá vontade de orar: Senhor, perdoa, porque ela não sabe. E é mesmo. Você acha que realmente a minha oração Deus ouve mais rápido que a sua? Você acha que ele fala assim: não, se o Ivan pedir, você acha que é assim? Eu sou um miserável como você. Agora,
Quando Deus olha para mim e para você, Ele não nos trata como nós somos, Ele nos trata como Ele nos enxerga pela fé. Ele me trata como filho, mesmo eu escolhendo sendo um bastardo. 3 grandes homens: Sansão, força extraordinária; Saul, o mais hábil, em todo Israel ninguém se comparava a ele; Judas, à frente do seu tempo. Os 3 tinham tudo para serem grandes homens na história do povo de Deus, tudo, todo o potencial. Sabe qual foi o grande problema dos 3? Não terem a dona Elma como mãe deles, porque senão ela entregava um artigo para cada um ali, ó, assim, ó, lê isso aqui, ó, grande potencial, mas que tristeza não se cumprir, que tristeza. Vocês conhecem a história dos 3, Saul se perdeu na história. Saul, ele começou a achar que as vitórias bélicas eram pelo poder, pela força, pela capacidade de estratégia que ele desenvolveu. É um absurdo, né? Os soberbos, eles não enxergam quem de fato eles são. Eles sempre acham que são melhores do que de fato são. E foi isso que aconteceu. Ele não soube administrar o poder. Ele teve o poder de gerir, de governar, o primeiro rei de Israel. Deus escolheu, ele tinha legitimidade divina para exercer a função. Foi Deus quem escolheu. Tinha o profeta Samuel dizendo: Deus escolheu esse aqui. Ele tinha todos os requisitos, mas ele não soube administrar o poder. Você conhece pessoas que têm essa dificuldade? O indivíduo sobe num tijolinho e já quer dar discurso. Já viu gente assim? Tem gente que é assim, ele é teu colega de trabalho, está trabalhando ali com você, ralando junto com você. Aí, por um acidente da história, ele é promovido. No outro dia, ele já te olha assim. Porque agora, tem gente que é assim, que não sabe administrar o poder que tem. E o poder, você sabe, o poder não corrompe ninguém, o poder revela um indivíduo corrupto. Todos nós sabemos disso. O indivíduo não teve poder, chegou lá, corrompeu, não, já era complicado, já tinha sementinha ali dentro há muito tempo. O poder não corrompe, o indivíduo já está corrompido, o poder apenas revelou o que já estava dentro dele. E a gente tem Sansão. Sansão tinha um potencial extraordinário, um homem forte, um homem viril, e o problema de Saul era o poder. O problema de Sansão, sabe qual era? Sexo. Problema de muitos homens. O mesmo problema que muitos de nós temos era o problema de Sansão. Não podia haver um rabo de saia. E Sansão, imagine, ele desceu a Tímina. Tímina era uma cidade dos filisteus. Sansão não tinha que estar numa cidade dos filisteus, ele era um povo inimigo, ele não tinha que ter associação nenhuma. Com o inimigo, a gente não conversa, a gente não flerta, a gente não se aproxima do inimigo. Sansão desce a Tímina, e lá ele viu uma menina, e a Bíblia diz que ele se apaixonou, porque ele viu a menina. Já viu isso em algum adolescente aí? Que ele viu e gamou? Não era amigo, era uma cultura diferente, uma menina de origem pagã, não a condeno por isso, nasceu lá, mas ela era pagã, outra denominação, outra igreja, outra visão de mundo. Ele simplesmente olhou, apaixonou e falou: é essa que eu quero. E é por isso que muitos casamentos dão errado, porque a pessoa olha, se apaixona e diz assim: é essa que eu quero. Mas todo mundo está vendo que essa menina tem um temperamento forte, você tem certeza? Não, mas é dessa que eu me agrado. E não é o problema de ter temperamento forte, porque eu já vi algumas assim, para mim, O problema é que a pessoa vai conseguir conviver com o seu temperamento, porque você não vai mudar o seu temperamento. Você pode controlá-lo, não mudar. Ele vai ter habilidade para poder lidar com isso? Ou vai ser um problema que vocês não vão se dar? Precisa analisar. Ele não sabia quem era a menina, se tinha temperamento forte ou fraco, se ela era de um jeito ou de outro. Ele olhou, gostou e disse: é essa.
O problema de Sansão sempre foi mulher, sempre foi sexo. E aí a gente tem o terceiro homem à frente do seu tempo, raciocínio lógico, estratégico, um homem extraordinário. Todos nós gostaríamos de conversar com Judas, muito mais do que com Pedro, porque Judas tinha as ideias, Judas era o indivíduo que conseguia fazer uma leitura a 360 do que está acontecendo, mas o problema dele era dinheiro. Ele roubava o dinheiro de Jesus, gente. Já viram acontecer isso em algum lugar? A história, né, vai se repetindo, infelizmente. Seria cômico se não fosse trágico. O problema dos três, sexo, poder e dinheiro. Sexo, poder e dinheiro. Você sabe qual foi o fim de todos eles? Você se lembra? Eu não vou ler os textos bíblicos agora, mas você se lembra do fim de todos eles? Saul colocou uma lança e se jogou sobre ela. Sansão foi lá no templo e pediu força uma última vez para que matasse ele e a todos. E Judas foi e se matou. 3 grandes homens. 3 homens com privilégios extraordinários. Sansão não era para existir, gente. A mãe dele era estéril. Deus sonha com um libertador. Deus sonha com aquele garotinho. E Deus dá a ele algo que ele não deu para mais ninguém na terra. Assim como ele deu sabedoria sobrenatural só para Salomão, Deus deu força sobrenatural só para Sansão. E esse indivíduo que tinha tudo para ser um homem extraordinário, ele se perdeu completamente no meio do caminho, prostituído, mentiroso, impostor, vida dupla, se perdeu completamente, e o fim dele foi um autossacrifício. Quando a gente olha para Saul, por favor, o profeta disse: olha, não existe ninguém em todo Israel semelhante a esse homem, foi Deus quem escolheu. Deus disse: de todos é Saul. Saul tem habilidade, Saul tem capacidade, Saul é um homem de Deus, e ele era consagradíssimo. Quando Deus o escolheu, a consagração de Saul era extraordinária, um homem espiritual, um homem de Deus. Se perdeu a ponto de consultar depois demônios sobre o que iria acontecer. Foi se associar com demônios, foi perseguir Davi, que foi ungido pelo próprio Deus, dizendo assim: ó, não dá mais Saul. E ele se mata. O fim de Saul é a morte. Judas viveu 3 anos e meio com o mestre, com Jesus. Ele viu os olhos, ele viu a cor dos olhos de Cristo, ele ouviu o timbre da voz de Jesus. Se ele quisesse, ele poderia deitar-se no colo de Jesus. Judas ouviu cada sermão, ele presenciou cada milagre. Dos 3, nenhum teve um privilégio maior do que Judas. Mas Judas achava que ele era melhor do que o próprio Cristo. Se fosse eu, teria feito isso. Se fosse eu, teria feito aquilo. É muito mais óbvio que ele deveria ter feito aquilo outro. A arrogância, a presunção. O problema dele? Dinheiro. Conhece gente que tem problema com isso? Que mata, rouba, engana, pisa, humilha por causa de dinheiro. Quantos fazendeiros nesse Brasil, na verdade, são grileiros, que desapropriaram a força e na violência pessoas que moravam ali? Quantos? As suas caminhonetes. Quantos? Quantas pessoas recebem dinheiro mal havido? Eu vou dizer uma coisa para você:
Dinheiro mal havido é maldição para a tua família. Sabe o dinheiro que não lhe é devido? Esse dinheiro serve para a morte, serve para destruição, para alcoolismo, para drogas, para acidentes trágicos, porque dinheiro mal havido não é dinheiro abençoado de Deus, não é dinheiro de Deus, é dinheiro do diabo. Dinheiro que é fruto de mentira, de engano, de coisa escondida, não abençoa o teu lar. Vai destruir você, vai destruir teus filhos e vai destruir sua família. O fim de Judas se enforcou. Esse é o fim daqueles que acham que podem viver a vida longe de Deus. Sexo, poder e dinheiro continua destruindo os filhos de Deus ao redor do mundo. Não importa se você é brasileiro, japonês, canadense, australiano, se você nasceu em Angola, não importa. Sexo, poder e dinheiro continuam sendo as armas mais poderosas do diabo para enganar você, para ludibriar você. Agora, eu preciso terminar essa mensagem dizendo: a esperança para você e para mim. Porque se Deus não nos abandona, e Deus não queria que nenhum deles tivesse esse fim, Deus fez tudo o que Ele pôde até o último segundo da vida deles. Deus os amou e não deixou de amá-los, e Deus hoje convida você, dizendo: filho, eu não estou em silêncio, eu estou chamando você, para você se arrepender das suas práticas, para que a sua vida mude, para que a sua vida seja transformada, para que você não se venda, para que você não se entregue ao sexo, para que você não se entregue ao poder, e para que você não se entregue ao dinheiro. Você é melhor do que qualquer coisa disso, e eu sei que para alguns de vocês aqui, essa mensagem é um recado direto do céu, é uma flecha do céu entrando dentro da tua alma, e Deus mais uma vez apelando ao seu coração, dizendo: filho, abandone o que você está fazendo, porque o fim deles revela o seu fim. Ainda há tempo, ainda há tempo, ainda há tempo, que o nosso coração seja arrependido diante do Senhor. Deus não é homem para mentir. Acredite, Ele ama você, e se você erguer sua mão, Ele vai te salvar. Feche seus olhos, vamos juntos orar. Bondoso Pai, obrigado porque o Senhor não nos abandona. Obrigado porque o Senhor acredita em nós, mesmo quando nós mesmos não acreditamos. Obrigado porque o Senhor estende o seu perdão a qualquer um de nós aqui. Obrigado porque o Senhor nos dá a última chance, da última chance. Enquanto existir uma fresta de esperança, o Senhor vai nos salvar. Por isso, Senhor, perdoe-nos e salve-nos, em nome de Jesus. Amém.